Voltando a comentar então nessa primeira aula que a gente tem, né, pessoal? Dentre essa sistemática agora que a gente passa a adotar de videoaulas disponibilizados no YouTube e encontros presenciais, ou melhor, encontros ao vivo, né? Não são presenciais, são à distância, mas ao vivo aqui na oportunidade das nossas aulas, né? Nos horários regulares aí que temos aulas, tá? Então vocês irão poder assistir os vídeos que ficarão lá disponíveis no YouTube e aí adequar ao tempo de vocês, né? E nos dias de aula, nos horários de aula, a gente tem um encontro aqui, na verdade 2 encontros semanais ao vivo, né? Para poder estar tirando dúvidas, saneamento das dúvidas de vocês, né? E da mesma forma, esses encontros nos permitirão também discussões, né? Conversas que vocês poderão trazer ali alguns questionamentos, né? Que a gente vai poder juntos conversar e todos aprenderão, né? Então daí a importância dessas dúvidas serem organizadas todas no papel para poderem serem trazidas no momento das nossas aulas aqui, né? Ao vivo, porque todo mundo vai ganhar com esses questionamentos que vocês vão estar trazendo, né? Então, melhor do que eu tirar a dúvida de um de vocês via WhatsApp, né, via outras redes sociais aí, ao invés de esclarecer apenas um, eu vou poder estar esclarecendo outros colegas mais, né, que podem, ao ouvir uma nova explicação, ter uma maior clareza a respeito do que foi explicado nos vídeos, tá? Então, conto aí com a presença e com a participação de vocês nos nossos encontros, que serão marcados aí, vocês vão poder observar na plataforma Teams, que são reuniões de meia hora, tá? Mas necessariamente isso é um tempo mínimo. Havendo conversa, se a gente estiver dialogando a respeito, né? Havendo dúvidas, questionamentos, a gente vai poder avançar desse horário, tá? Esse horário é um horário mínimo, né? Que a gente tem que ficar, mas a gente pode avançar com relação a esse horário, chegando até mesmo ao intervalo de tempo das nossas 2 aulas, né? 1h40, que seria o tempo normal de aulas presenciais, ok? Feitas essas considerações, falar para vocês do plano de ensino, tá, pessoal? O plano de ensino, que eu vou colocar aqui na tela do meu computador para poder comentar com vocês a respeito, né? O plano de ensino do semestre, ele aborda a análise do direito constitucional e aí a questão da terminologia, né, da conceituação, ou seja, uma definição do que seria o direito constitucional. Então essa é uma parte puramente introdutória, mas para situar vocês do que a gente vai falar de agora em diante. O que seria o direito constitucional? Que tipo de norma a gente está falando dentro do ramo da ciência jurídica que é o direito? Nós sabemos que o direito, como ramo da ciência jurídica, ele é composto por vários sub-ramos, né? E o direito constitucional, de que modo ele se situa dentro desse universo de normas previstas em direito, né? Previstas no ordenamento jurídico do Estado brasileiro, que é esse direito constitucional que a gente vai estudar, né? É o nosso direito nacional. Okay? Então, primeiramente, começamos aí situando vocês, explicando que o direito constitucional faz parte do ramo do direito público, né, como um sub-ramo do direito público e que vem para regular aí o Estado, né, como o próprio termo traz a ideia, Constituição é a própria constituição do Estado, a criação do Estado, por meio de um documento solene que o organiza, né, que prevê os seus órgãos com as suas competências, as suas áreas de atuação, né, tudo isso é previsto num documento solene que organiza o Estado, que constitui o Estado, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa questão quando tratarmos do primeiro tópico de definição, né, de entendimento do que seria o direito constitucional propriamente dito, ok? Depois, faz parte do nosso plano de ensino uma análise da evolução do direito constitucional, porque o direito, vocês devem ter estudado, né, lá na disciplina de História de Direito, né, História do Direito, que ele não surge do dia para a noite, ele é fruto de uma evolução da sociedade, né? O direito é algo histórico,
né, que foi mudando e evoluindo em cada momento histórico em que a sociedade, em que houve uma convivência em sociedade, né, em que os indivíduos entenderam lá, né, como explicava Rousseau nas suas lições, a necessidade de um pacto social, né? E nesse sentido a gente explica o surgimento do direito constitucional desde a antiguidade, né? As primeiras normas de direito que se tem conhecimento ao longo da história eram normas de direito constitucional. Tá? Então a gente vai falar, porque o povo na antiguidade ele não tinha direitos, ele não era titular de direitos perante o Estado. Né? O Estado que veio para colocar ordem na sociedade, para garantir o que Hobbes mencionava, que o homem levaria à própria extinção do seu semelhante. Né? Lá no livro Leviatã ele menciona aquela célebre frase de que o homem é o lobo do homem, no sentido de que nós exterminaríamos o próximo. Né? Então, nesse sentido, a gente começa a falar do surgimento das primeiras normas de direito que vinham para controlar o poder do Estado, que até então era um Estado medieval, né? E que o soberano ele governava sem qualquer limite, sem qualquer freio, né? Então, nesse sentido, esse poder desenfreado, demasiadamente forte, era passível de abusos, né? A todo momento se cometiam abusos. E o povo ele ansiava por uma proteção melhor por parte do Estado, no sentido de evitar abusos e ao mesmo tempo ser titular de liberdades, de alguns direitos. Mas os primeiros direitos que o povo ansiava eram por liberdades, né? Especialmente a liberdade religiosa, mas a liberdade de manifestação de pensamento, né? A liberdade de reunião, tá? Essas liberdades que o povo não tinha. O povo ele era coagido, né? Ele era controlado pelo Estado que, como dito, era um controle sem qualquer limite. Tá? Então surge o direito, surgem as leis para impor limites à atividade do soberano, né? Ao exercício do poder político do Estado pelo soberano. Tá? Então esse poder não poderia ser desenfreado, sem controle. E esse controle ele começa a surgir a partir das primeiras normas de direito, né, que reconheciam o direito à propriedade como algo sagrado, né, o direito de liberdade, que faz parte da primeira geração dos direitos fundamentais, né, então as liberdades de associação, de reunião, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, né, intelectual, artística, liberdade religiosa, porque na antiguidade o Estado tinha uma religião oficial, né, e o povo não podia, no exercício da sua autonomia, escolher uma religião ou escolher não ter uma religião, né? Isso era uma imposição estatal. Então, isso é fruto de uma evolução da história do direito e que faz parte desse chamado constitucionalismo que a gente vai estudar, né? De que na antiguidade surgiram os primeiros direitos ligados à primeira fase dos direitos fundamentais, né? Depois surgem os direitos na Idade Média, né? O chamado constitucionalismo na Idade Média, a gente vai ver isso também. Depois o constitucionalismo na Era Moderna também, quando surge a noção de um documento solene chamado Constituição, né? E depois falando também do constitucionalismo no período contemporâneo, né? Chegando à fase mais atual do constitucionalismo, denominada neoconstitucionalismo, né? Que é quando, por força da atuação dos tribunais, das cortes constitucionais, o direito constitucional ganha uma nova visão, né? Ele passa a ser visto como norma suprema, como norma mais alta da maior hierarquia dentro do Estado, né? Normas superiores, dotadas de supremacia. Tá? Então a gente vai falar de todas essas fases da evolução do direito constitucional. E já aproveitando, fazendo também um paralelo com o perfil de Estado em cada momento histórico desse, né? Quando o povo conquistava determinados direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira e assim sucessivamente, né? A gente vai falar de todas essas gerações dos direitos fundamentais que foram conquistados ao longo da história. Em cada momento histórico desse, o Estado ele tinha um perfil, né? Nós falamos que na antiguidade era um Estado absolutista,
era um Estado totalitário em que o soberano ele exercia o poder com total sem qualquer freio, né, de maneira total, de maneira absoluta, sem qualquer controle ao seu poder. Com o surgimento dos direitos constitucionais, os primeiros direitos, a gente passa para o chamado Estado de Direito, né, em que vem o direito controlar o poder soberano das autoridades, do rei, né, dos reis, e ao mesmo tempo garantir direitos básicos ao povo, né, como os direitos de liberdade, nós mencionamos. Depois o povo começa a ansiar não só por uma não intromissão, né, o que seria a garantia da minha liberdade, mas o Estado não tinha mais apenas que não se intrometer, o Estado tinha que prestar determinados direitos. Aí surgem direitos sociais como saúde, educação, moradia, segurança, em que o Estado ele tem que empregar dinheiro, né, para efetivar aquele direito, garantir aquele direito ao povo. Tá? Então, a gente vai falar desses modelos de Estado em cada momento da história. Estado absolutista, que passa no período da Antiguidade, né? Que passa para um Estado de Direito e que continua evoluindo, chegando a um Estado democrático de direito, né? E também um Estado social de direito. Então, a gente vai comentar cada momento histórico e qual era o perfil do Estado em cada um desses momentos. Tá? Faço uma pausa aqui para voltar no próximo vídeo falando mais um pouco sobre o plano de ensino.